E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Vidas negras importam? Vidas brancas importam? Acho que ninguém em sã consciência diria que não. Mas esse movimento, Vidas Negras Importam, surgiu nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, em 2013. E surgiu por causa justamente do assassinato de um afrodescendente, de um negro, por um policial branco. E desde lá até hoje, quando isso acontece, surgem protestos. Mas creio eu que os últimos protestos esse ano foram protestos que os Estados Unidos possivelmente jamais viram. Digo protestos que esse movimento fez, nenhum talvez tenha sido tão violento quanto esses últimos que aconteceu nos últimos meses. Isso por causa da morte do George Floyd e depois também, mais recentemente, no fim do mês passado, do Jacob Blake, que também foi morto, né, por policiais brancos. E ambos, tanto o George como o Jacob, eram negros. Será que realmente o movimento Vidas Negras Importam tem razão em acusar a polícia dos Estados Unidos em ser racista, em matar muitos negros, porque justamente eles são negros? E será que as vidas brancas não importam? Vamos falar sobre isso e sobre um pouco mais. Vamos nessa? Então, antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever se você não é inscrito ainda. Deixar um like aí para nos ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, tá certo? Com certeza você viu aquela imagem que rodou o mundo, do George Floyd no chão, o policial com o joelho sobre o seu pescoço e ele dizendo, não consigo respirar. Mas o que talvez você não saiba é que foi feita uma autópsia no George Floyd e foi constatado que a principal causa da morte dele não foi o joelho do policial, não foi a asfixia. É óbvio que nós não concordamos com nenhuma abordagem violenta da polícia, principalmente quando o policial não está correndo risco de vida, é óbvio. Mas é claro que se o policial estiver correndo risco de vida, ele não pode reagir entregando flores. Mas no caso do George Floyd, foi constatado que ele estava com overdose no sangue. E a overdose do fentanil foi realmente a principal causa da morte de George Floyd. No caso do Jacob Blake, o que aconteceu, inclusive o George Floyd tinha várias passagens na polícia, tinha mandado de busca contra ele e estava sendo acusado de passar uma nota falsa naquele momento. Não estou dizendo que isso justifica, né, a abordagem do policial. Tudo indica que ele resistiu à prisão, assim como o Jacob Blake, que no caso dele foi uma chamada de briga doméstica. E depois apareceu um outro vídeo interessante, que essas coisas só aparecem depois e ninguém vê, né? Todo mundo só vê os primeiros vídeos. Quando ele está tentando entrar no carro e o policial mata ele. Mas depois apareceu outro vídeo em que ele resiste à prisão, consegue escapar dos policiais e corre para o carro. Então, naquele momento, obviamente, não sei se você já chegou a ver, mas essa semana eu também vi um vídeo em que o cara resistiu à prisão, foi no carro e pegou uma arma e matou inclusive o policial. Possivelmente, naquele momento, os policiais estavam pensando que ele estava, ou estavam vendo aquilo que a câmera não pegou. E, de fato, depois foi descoberto que o Jacob estava tentando pegar uma faca no carro. Mas essas coisas a gente só acaba sabendo depois. Então o policial vai alegar a legítima defesa, já que o Jacob, tudo indica, estava indo pegar uma arma. Então isso é com a justiça norte-americana. Não podemos perder de vista de que nos Estados Unidos também é ano eleitoral. Lá haverá eleições esse ano para presidente. E no caso a oposição com certeza adora, né, se aproveitar de uns fatos para tentar minar a popularidade do presidente, para tentar se sobressair em relação a essas questões. Vidas Negras Importam, com certeza, de alguma forma, tem servido para causar esse burburinho, né, e de alguma forma tornar o Donald Trump impopular. Mas o que nós temos visto é que as últimas pesquisas demonstraram que a popularidade do presidente aumentou. Tanto é que a gente já tem visto lá nos Estados Unidos a própria esquerda, de alguma forma, né, recuando e pedindo para o movimento parar, porque o movimento se tornou tão violento. Essa imagem que está aí atrás é de um movimento tão violento que morreram 30 pessoas. E muitos têm se armado para defender suas propriedades. Porque esse movimento ele tomou uma proporção em que está havendo muitos saques, muita quebradeira, muitas chamas.
E embora alguns queiram dizer que é um protesto pacífico, né, os dados são claros, 30 mortes, e os norte-americanos, eles têm se armado para defender a sua propriedade, defender até a sua própria vida. Então, o movimento realmente tomou uma proporção muito grande, muito violenta. Mas vamos lá, será que realmente a polícia norte-americana é tão racista assim? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar. São dados de 2018. Em 2018 foram feitas 10 milhões de abordagem policial. 10 milhões. Dessas 10 milhões de abordagem, houve 1.000 mortos. Certo? Mil pessoas morreram. Destes 1.000 mortos, 250 pessoas eram negras. Veja só, numa população norte-americana de 330 milhões de pessoas, 1.000 pessoas morreram, né, na abordagem policial. Dessas 1.000 pessoas, 250 eram negras. 250, não é nem a maioria, é um quarto de pessoas que eram negras. E dessas 1.000 mortos, apenas 18 pessoas não estavam armadas. E dessas 18 pessoas não armadas, sabe quantas eram negras? Apenas 9 pessoas. Tem um outro dado interessante que me chamou a atenção, é que 14% da população norte-americana é negra. E eles são responsáveis, essa parcela, né, por 50% dos crimes violentos nos Estados Unidos. E são dados, aqui eu não estou fazendo julgamento nenhum, tá? Só estou trazendo dados. 14% de norte-americanos são negros e dos 50% dos crimes violentos que acontecem lá são cometidos por negros. Sem falar que 94% dos negros que são assassinados por outros negros. Tirem suas próprias conclusões. Eu estou trazendo dados oficiais de 2018. Então, com esses dados, eu vou tirar as minhas. Eu não vejo aqui um racismo sistêmico, institucionalizado. Muitas vezes as pessoas até podem achar assim, né? O policial já sai de casa botando a arma e dizendo, hoje eu vou matar um negro. Não é bem isso que acontece nos Estados Unidos. Então, os dados são claros. Quando nós colocamos isso no papel e analisamos, nós não vemos os dados refletirem uma realidade, né, que a esquerda lá nos Estados Unidos tenta pintar, como aqui também está acontecendo. Né? Acusam o presidente de coisas que, na verdade, a gente vai olhar e não há prova nenhuma. Isso é uma jogada da esquerda, que tenta criar um ambiente de divisão no Brasil, e assim em todo lugar que ela chega, né? Tenta dividir o povo entre ricos e pobres, brancos e negros, mulheres e homens. Eles dividem para conquistar. Essa é uma tática extremamente antiga, dividir para conquistar. E eles fazem isso no mundo e aqui no Brasil. Mas é importante a gente não ficar calado. É claro, eu também não sou louco de dizer que não existem pessoas racistas, que não existem policiais racistas. É evidente que existe. É evidente que existe. Assim como existem maus médicos, maus advogados, maus professores, maus políticos, e tem muitos, né, por sinal, existe. E infelizmente isso faz parte da realidade humana, da realidade corrupta do ser humano. Isso é fato. Agora, o que nós não podemos dizer é que há um racismo sistêmico, incentivado pelo Estado, pela própria polícia. Isso não existe. Mas a esquerda, ela age sempre da mesma forma em todo mundo. Cria, né, uma narrativa, acredita nessa narrativa e, infelizmente, às vezes os desavisados também acreditam. Porque ninguém aqui possivelmente ouviu ainda falar sobre isso que eu falei aqui, desses dados dos Estados Unidos, né, da polícia em relação à abordagem dos negros. Vidas negras importam? De fato importam. Vidas brancas importam? Também importam. Na verdade, para Deus, toda vida importa, toda vida tem um valor de dignidade. E quem somos nós para dizer que uma tem mais valor do que a outra? Diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Homens, mulheres, brancos e negros. Então todas as vidas importam. Negros, brancos, diante de Deus, todos têm a mesma dignidade e valor. Então dizer que vidas negras importam é de alguma forma criar uma narrativa de que os brancos não estão preocupados com as vidas negras. Isso não é verdade, de forma geral não é verdade. Há brancos que não estão preocupados com a vida negra, com as vidas negras, assim como há negros que também não estão nem aí com as vidas negras. O problema do ser humano não é a sua cor. Sabemos que há pessoas racistas, mas o problema do ser humano é seu coração. Esse é o grande problema. Um coração que naturalmente é corrupto, que naturalmente é egoísta, naturalmente é orgulhoso, naturalmente não quer servir a Deus, pelo contrário, quer servir a si mesmo. Esse é o problema da humanidade. Infelizmente, a esquerda, por desconhecer esse problema real da humanidade, acha que o problema são os homens, são os brancos, são as oligarquias, são os ricos. Claro que nós temos
pessoas brancas, ricas, né, que fazem parte da oligarquia, como dizem ele, né, das classes privilegiadas, que são realmente pessoas que não são bons exemplos. Assim como temos também pobres que não são bons exemplos. Assim como temos também negros que não são bons exemplos. E o problema, de fato, isso fica mais claro, que não é se você é branco ou negro. O problema é se você é gente. E o problema da humanidade é esse, é o coração pecaminoso. E esse problema não vai ser resolvido de forma nenhuma com protestos, com um salvador, né, qualquer presidente que seja. Não, impossível. Esse problema só vai ser resolvido com Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode resolver o problema do coração do homem. Somente Ele pode nos dar um novo coração. Um coração mais disposto a obedecer, um coração mais disposto a perdoar, um coração mais disposto a amar, um coração mais disposto a ser solidário, um coração mais pacífico. Somente Cristo. Nem a esquerda, nem a direita, nem ninguém nesse mundo é capaz de fazer pelo homem e pela mulher aquilo que somente Cristo pode. Então, vidas negras importam. Qualquer vida importa para Cristo. Tanto é que ele veio se tornar gente. O Deus encarnado se tornou gente para morrer por vidas, por seres humanos como nós. Então, para Cristo, de fato, toda vida é importante.